Setembro é o mês de combate e conscientização sobre o suicídio. O amarelo representa um movimento que tem como objetivo de alertar a população a respeito deste mal. O médico psiquiatra Samuel Rego vai explicar então o porquê do suicídio, o que provoca então e outras informações relacionadas ao suicídio. Doutor Samuel, um bom dia. Bom dia. O que é que provoca então o suicídio? Por que uma pessoa resolve tirar a própria vida, doutor? O suicídio ele é um fenômeno extremamente complexo e que ele não tem uma causa única, Então ele é multicausal. Mas de uma forma geral a gente sabe que os transtornos mentais estão fortemente associados ao risco de alguém cometer o suicídio. Especialmente a questão da depressão, que hoje a gente percebe que vem aumentando a sua frequência de forma alarmante dentro da sociedade. Certo. Existem pessoas que são mais predispostas do que outras para cometer então esse ato, doutor? Quando a gente realiza os estudos familiares, percebe-se que pessoas que ela tem parentes próximos que cometeram suicídio, existe realmente um aumento na probabilidade dessa pessoa, o risco que ela tem de cometer suicídio é maior. Então, por conta disso, acredita-se que existem sim fatores genéticos que estão envolvidos nessa causa do suicídio. A ciência já tem algum estudo que mostra o que passa pela cabeça de uma pessoa então que comete um suicídio? O principal fator que a gente consegue detectar na pessoa que está ali na iminência, com a forte ideação de cometer suicídio, que chega a cometer, é a sensação de solidão, de isolamento, de desconexão. Então são pessoas que elas não se sentem mais conectadas àquelas pessoas que a amam e que ela ama também. Então esse fator ele chama muita atenção porque realmente ele é muito frequente. Então a pessoa acha que ela já não é mais importante, ela acha que as pessoas não vão sentir falta dela, ela acha que ela é um peso para os que estão próximo a ela. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação, ele realmente é muito comum e está fortemente associado ao suicídio. Isso tem muito a ver então com a relação de amor entre as pessoas. A gente acompanha muitos casos envolvendo crimes passionais, às vezes o marido acaba matando a mulher, depois comete o suicídio. Existe também essa forma, então, de você cometer o suicídio, mas, ao mesmo tempo, também assassinando uma pessoa? Existe alguma ligação? Como a gente falou, o suicídio ele é multifatorial. Então, isso aí que você acabou de relatar está muito fortemente associado a uma característica, a uma variável que também está muito fortemente associada ao suicídio, que é a impulsividade. Então, pessoas que são muito impulsivas, quer dizer, aquelas pessoas que cometem atos sem avaliar as consequências desses atos, elas estão mais propensas a cometer suicídio. Então, nem sempre o suicídio vai ser uma coisa planejada, Muitas vezes ocorre de haver o planejamento, mas nem sempre. Em alguns momentos, o suicídio ele pode ser uma resposta a um ato impulsivo que a pessoa tem num determinado momento onde ela tem uma descompensação emocional. Uma pessoa que tentou alguma vez o suicídio e realmente não conseguiu, então, tirar a própria vida, essa pessoa tem que estar sempre alerta, ela pode voltar a tentar fazer novamente? Sem dúvida. Cometer novamente o suicídio? Sem dúvida. Enquanto mais vezes a pessoa tentou, mais é o risco dela tentar novamente e conseguir na próxima vez. E em relação ao tratamento hoje, essa relação que há com a medicina, que era uma palavra até então, de certa forma, proibida, no próprio jornalismo, as pessoas têm que ter bastante cuidado como tratar desse assunto. Mudou um pouco, então, essa visão do suicídio atualmente, doutor Samuel? A questão da mídia, o que a gente deve evitar é falar sobre casos específicos de suicídio, Então, fazer a cobertura de um suicídio, isso não é algo que é recomendado. Agora, se falar sobre os riscos, sobre a prevenção, sobre o que se deve fazer, a quem você deve procurar, isso é algo essencial e que a mídia não pode se furtar, tendo em vista o seu grande papel aí de estar passando informação para as pessoas. Então, assim, muitos suicídios são preveníveis, sim. A grande maioria das pessoas que estão com ideação suicida e que tem esse planejamento, quer dizer, não são aqueles casos de impulsividade, essas pessoas elas dão sinais de alerta, muitas vezes elas chegam a fazer até despedidas, que muitas vezes passam despercebido para as pessoas que estão mais próximas. E que muitas vezes, se você consegue detectar esses sinais e consegue fazer uma intervenção adequada, esse suicídio pode sim ser evitado. A maioria das pessoas que tem essa ideação de automorte, elas não estão querendo de fato morrer.
né? O que elas estão querendo, na verdade, é aliviar a sua dor, o seu sofrimento, e muitas vezes não sabe como pedir essa ajuda, ou a ajuda que ela está recebendo, às vezes, não é a forma adequada que ela necessita. Mas o fato é que as pessoas precisam entender que essa ideia de que, se ele quer tirar a própria vida, problema dele, é uma escolha dele, não é necessariamente uma escolha. As pessoas que estão passando por esse momento, elas estão de uma forma bem, a gente poderia chamar, num estado alterado da mente. Elas não estão funcionando no normal delas, né? Então, essa ideação ela pode ser associada a problemas psíquicos que a pessoa vem passando e que, se receber uma abordagem adequada, né, essas ideações elas desaparecem e aquela vontade de morrer também desaparece. Então não podemos atribuir isso a uma vontade, a um desejo real de morrer. Na verdade, o desejo é de aliviar a dor e o sofrimento. O suicídio ele acomete mais o homem ou a mulher? Tem alguma relação, doutor? A principal relação que a gente tem em relação ao suicídio, em relação ao gênero, é que as mulheres tentam mais, né? O número de tentativas é maior em mulher, mas os homens conseguem mais. Por quê? Porque os métodos de uso, né, que os homens utilizam para o suicídio são métodos mais agressivos do que as mulheres, né? Então existe essa relação. Agora, fora a questão do gênero, existe uma relação forte com a idade. Os extremos, eles são mais frequentes, tanto adolescentes, adultos jovens, né, como pessoas na faixa etária mais avançada, idosos. Esses dois grupos, eles são especialmente de risco para o suicídio. O que é que leva um adolescente a tirar a vida, doutor Samuel? O adolescente ele tem vários fatores, dentre eles se destaca muito essa questão, né, da impulsividade. O adolescente ele não tem controle sobre o seu impulso, né? A parte do cérebro que é responsável por fazer essa avaliação, que teria essa competência, né, de conseguir avaliar as consequências dos atos, ela está ainda muito imatura. Então é muito comum o adolescente ele não conseguir vislumbrar uma saída para o seu problema a longo prazo e muitas vezes ele acaba, de forma imediatista, né, apelando ao suicídio. Mas, além disso, tem também essa dificuldade dele solucionar os conflitos. O adolescente ele tem ainda realmente os seus mecanismos de defesa psíquicos, eles também ainda estão imaturos. Então, é muito comum, diante de uma situação que um adulto poderia, né, ter mais, digamos assim, mais discernimento, né, e para solucionar, muitas vezes ele acha que aquilo é insolucionável, ele não consegue enxergar soluções. Então, isso também acaba contribuindo. Ok, então, doutor Samuel Rego, médico psiquiatra, muito obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe nessa sexta-feira, feriado de 7 de setembro, uma informação tão importante. Pois é, eu que agradeço, e é importante que a mídia esteja divulgando especialmente essa questão dos riscos e da prevenção, né? Não você está cobrindo casos, mostrando imagens, isso realmente é algo totalmente inadequado e que deve ser evitado. Mas esse tipo de abordagem aqui é a abordagem que a população precisa, né? E a gente tem que estar cada vez mais estimulando a mídia a fazer esse tipo de programa como vocês estão fazendo aqui, então de parabéns, né? Um ótimo 7 de setembro aí para todos e estamos à disposição aqui para qualquer, né, eventuais programas nesse sentido de tirar dúvida à população. Ok, então muito obrigado, doutor Samuel Rego.